Não ajude pessoas que precisam pagar o preço da sua escolha. Parece que isso soa de forma um pouco agressiva, mas na verdade é necessário que você entenda que isso é algo natural na vida do ser humano, pois estamos todo o tempo experimentando alguma coisa. E é claro que quando não experimentamos algo que venha a nos fazer mal, vai fazer bem. E do contrário, é claro que vai fazer mal. Então, temos na nossa essência um desejo, uma vontade, ou pelo menos a grande maioria das pessoas tem, de estar o tempo inteiro querendo encontrar solução para o problema dos outros. Então, mas se a pessoa fizesse dessa forma, eu vou tentar ajudar. A primeira coisa que você deve entender, já antes de mais nada, é que alguém te pediu para ajudar? A pessoa que você, na verdade, optou por estar ajudando, ela está pedindo a sua ajuda? Porque se isso realmente estiver acontecendo, muda o contexto, desde que você entenda que esse auxílio não vai te prejudicar. Se você consegue auxiliar uma pessoa que de fato está pedindo ajuda para você, está pedindo auxílio, isso é algo realmente muito generoso e muito satisfatório, pode ter certeza disso. É um ato realmente sem preço, sem, na verdade, até muitos termos aí para colocar com relação a tal gesto. Porque hoje estamos correndo tanto e quando alguém, na verdade, resolve te ajudar, é tão importante, é tão significativo porque a pessoa está parando a vida dela. Bom, mas enfim, na maior parte das vezes não é isso que ocorre, no sentido de que queremos auxiliar alguém que não está nem aí, que está achando que está no caminho correto. E talvez até esteja, porque se na Bíblia está escrito que a fé remove montanhas, se você está num caminho que não seja tão bom, mas acredita que é bom, ele acaba sendo bom para você, né? Mesmo que seja ruim para os outros. Então, eu tenho uma passagem, né, na minha vida que eu decidi aí, né, encontrar uma pessoa, né, um amigo que estava numa situação de rua, né, e tirar aí de certa forma a pessoa da rua. Tentei de tudo quanto é forma afastar ela daquela rotina, daqueles vícios, né, e enfim, não consegui, não teve êxito realmente com relação a esse desejo, né, a essa vontade, não consegui salvar aí a pessoa. Bom, o que eu entendi realmente com essa experiência é que, antes de mais nada, a pessoa não pediu para que eu fizesse isso. Eu tentei fazer algo achando que eu daria conta de resolver a situação e acabei me frustrando e acabei perdendo tempo, acabei perdendo energia e de fato foi muito ruim a situação. Acho que tanto para a pessoa que saiu daquela rotina a qual ela gostava por durante um tempo, quanto para mim foi muito desgastante. Bom, e daí então eu entendi uma coisa. É, eu tentei ajudar, a pessoa achou que eu estava atrapalhando e de fato eu estava. E ela voltou para aquela vida, eu acabei ficando como ruim na história. E dentro desse contexto, eu acabei pensando que não é que devemos ser maldosos, não é isso, mas devemos deixar aí que as pessoas assumam a responsabilidade total sobre a vida delas. Mesmo que isso às vezes custe um pouco caro para elas. Porque eu entendo que eu fiz algumas coisas na minha vida, coisas boas e coisas ruins, mas estou falando de coisas que não deveria ter feito. Não significa que eu me arrependo. Significa que se não existisse a possibilidade de voltar no tempo, porque isso é fora de cogitação.
Mas se eu tivesse essa experiência que eu tenho hoje lá atrás, eu não faria, porque eu não faço hoje aquelas situações a qual eu venho me referindo. Uma delas, por exemplo, é o uso exagerado da bebida, né, diariamente, tá? Então, quando na verdade você acaba abusando, você acaba levando essas ações, esses comportamentos adiante, seja eles quais forem, mas no caso estou citando aí a questão do uso da bebida com relação à minha pessoa, você vai pagar o preço. E se o seu comportamento for qualquer um outro, você também vai pagar o preço. Se você acorda comendo de forma exagerada e passa o dia inteiro se alimentando mal, comendo gordura, comendo em quantidades grandes, é claro que você vai ganhar muito peso e vai ganhar alguns problemas junto com isso, colesterol, triglicérides, hipertensão, enfim, porque na verdade, essa quantidade de caloria, de açúcar e de uma dieta desregrada acaba prejudicando a sua saúde. Então, o que acontece? Às vezes ficamos pensando numa situação é, que poderíamos a todo momento estar ajudando alguém, como se pudéssemos ajudar o mundo e muito menos conseguimos auxiliar a nós mesmos. Então, parece que temos esse instintos e é necessário realmente que você consiga controlar isso de forma inteligente, de forma assertiva, para que isso não atrapalhe a sua vida. Até mesmo porque quando você empenha uma quantidade de energia e tempo numa determinada situação que não está sob o seu controle, como essa que eu citei, né, no sentido de que eu citei como exemplo até eu mesmo, que fui buscar a pessoa, situação de rua, acreditando que a pessoa sairia desses vícios, né, com um suporte, com uma conversa, com um apoio, né, oferecendo aí até, na verdade, a minha casa, né, para que a pessoa pudesse retomar a vida dela aí, né, pelo menos por um tempo, né, até que ela pudesse se recompor. Mas enfim, isso foi deslacerado, né, muito rápido, né, esse sonho, esse desejo de querer aí ajudar. Então, uma coisa é você querer ajudar, outra coisa é a pessoa querer a sua ajuda ou outra ajuda qualquer, tá? Então, estamos cansados de ver aí pessoas sendo internadas em clínicas, fazendo tratamentos à base de medicamentos e recebendo cuidados em casa, mas enfim, parece que é uma coisa que não tem jeito, né? A pessoa acaba tendendo aí realmente pro lado, vamos dizer assim, mais fácil. Porque, na verdade mesmo, é duro lutar contra as nossas fraquezas. Não é fácil. Eu te digo que, de certa forma, acabo compreendendo, né? Até, inclusive, eu reconheço muitas falhas que eu tenho, muitos problemas que eu tenho até hoje e vejo o quanto que é duro, na verdade, a gente lidar com essas situações aí. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que é duro, não é impossível. Então, se não é impossível, é possível. E sendo possível, o porquê, na verdade, não tentar? Você precisa, na verdade, ter um plano, né, de ação mais efetivo para a sua vida. Então, tentar tirar realmente essa condição de querer ajudar todo mundo, de querer ajudar o mundo, vai te ajudar. E quando te ajuda, eu tenho certeza que o resultado ele é totalmente diferente e positivo. Por quê? Porque você consegue ter aí, pelo menos deveria ter, né, o controle sobre a sua pessoa, tá? Então, compreenda sem culpa, né? Eu sei que muitas vezes o problema acaba sendo dentro da família e assim, aí fica pior ainda, né? Porque quando é uma pessoa próxima é difícil. E eu sei que os problemas são os mais diversos possíveis, né? É o uso de bebida, é o uso de outras substâncias, né? Lícitas ou não lícitas, né? E realmente é muito desconfortável, é muito na verdade, triste, né, para toda a família aí, para todas as pessoas próximas, na verdade, que gostam dessa pessoa que está aí dissolvendo, né, a sua vida com em relação aí
a esse tipo de problema. Mas também não são só esses tipos de problema que, na verdade, as pessoas têm. Existem outras pessoas que estão com problemas financeiros, né? E aí você fala, ah, mas eu vou dar uma forcinha, tal, não sei o quê. Ó, a grande verdade é a seguinte: na Bíblia está escrito que você não deve ficar dando peixe para ninguém, que você deve ensinar a pescar. E eu concordo muito com essa situação. A partir do momento que as pessoas aprendem a fazer algo, elas acabam tendo autonomia ou deveriam ter autonomia sobre a sua vida. Então, se o problema é financeiro, é claro que você deve aprender a ganhar o dinheiro. Dar o dinheiro para a pessoa todo dia, toda hora, isso não resolve. O que é necessário é que a pessoa consiga, na verdade, desenvolver aí um trabalho e ter o seu dinheiro, né? Isso vai fazer com que ela tenha autonomia e consiga seguir a vida dela adiante. Bom, se o problema, na verdade, é psicológico, é claro que também é a mesma questão, a pessoa precisa querer se ajudar. Né? Não adianta pegar a força e falar que vai fazer, porque acaba se tornando mais difícil para ambas as partes. Então é isso, entenda que as responsabilidades são de cada um, não seja maldoso ou maldosa, mas cuide um pouco mais da sua vida e veja se você consegue um tempo sim para ajudar aquelas pessoas que realmente estão pedindo ajuda. Agora, do contrário, se não está, está tudo certo, cada um toque a sua vida da forma que ache conveniente e, é claro, pode ter certeza que o resultado, a conta vai chegar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui! Ah, e não se esqueça de se inscrever aí.